Fala galera, começando agora a quarta live da Maratona Inspirar. Uma maratona que eu criei para inspirar você, que inspira outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. E se você segue a página Fica a Dica Palestrante, você viu que hoje à tarde eu estava lá na Motive. E eu gravei um story mostrando para vocês qual é a missão e a visão da Motivação Palestras, tá? A missão é expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. E a visão é cumprir a nossa missão por meio de palestras e projetos sociais, ajudando pessoas comuns a perceber que são suas atitudes e escolhas que fazem a sua sorte, tá? Muita gente não sabe disso e é por isso que a gente tem dois cânceres na nossa sociedade. Eu acredito que eles são o vitimismo e o complexo de vira-lata. As duas únicas coisas que impossibilitam o Brasil de ser um país desenvolvido. Tá? Eu acredito que essas são as duas únicas coisas que nos impedem. Porque nós somos um país que não tem terremoto, um país que não tem tsunami, não tem furacão, não tem tragédias naturais. Um país em que o povo precisa ser estudado pela NASA, de tão criativo que é. Entendeu? Então por que nós não somos um país desenvolvido ainda? Apesar de ter muitos poucos anos de república, uma quantidade de tempo de desenvolvimento muito menor que, por exemplo, os Estados Unidos teve. Democracia, desse tipo de leis, de universidades na sociedade, uma quantidade de anos muito menor que a desses países. Mas nós hoje, por conta de toda essa evolução, globalização, estamos num patamar razoável, né? Por que não ser um país desenvolvido? Por que não no maior nível? E você que ajuda as pessoas a alcançarem o seu maior nível é a pessoa com que eu quero falar. É a pessoa que eu quero me envolver, tá? E é pra você que eu criei aqui a Maratona Inspirar. Eu tava pensando, refletindo esses dias, né? E eu pensei, cara, por que é que a gente se inspira? De onde veio essa palavra de inspirar pessoas? De onde que surgiu isso? E eu comecei a pesquisar. E eu lembrei, eu faço meditação de vez em quando, e eu lembrei que na respiração tem esse movimento, né? A gente às vezes não conecta esse ponto, mas tem a questão do respira, inspira, respira, inspira. E eu comecei a conectar os pontos e eu fui pesquisar o que acontece, qual é o fenômeno que acontece no corpo humano quando a gente inspira. E eu descobri que ao inspirar, a gente joga para dentro do corpo oxigênio. Isso aí todo mundo sabe. O que eu descobri foi que a gente tem uma molécula dentro do corpo que se chama ATP, e é essa molécula que recebe o oxigênio que é levado para dentro do nosso corpo por meio da nossa inspiração. E o ATP, essa molécula, ela distribui esse oxigênio que é transformado em energia por ela mesma para as outras células do nosso corpo por meio da corrente sanguínea. Então ela transporta todo o nosso corpo distribuindo oxigênio para as nossas células. E aí eu comecei a conectar os pontos. Imagina, quando você vai numa palestra e você inspira as 200, 500, 1000 pessoas que estão naquele auditório, você está sendo oxigênio. Você está inspirando elas e levando oxigênio, mas não para dentro da ATP delas. Você está levando oxigênio para dentro do espírito delas. Porque você já deve ter sentido isso também. Quando você estava ouvindo alguma outra pessoa falar, sentir aquele arrepio, sentir aquele gás, aquele fogo dentro de você que te dá vontade de fazer, mesmo que seja à noite. A gente está aqui agora, mas te dá vontade de trabalhar, por exemplo, e fazer melhor do que você fez ontem. E extrapolar suas expectativas. Sabe essa sensação? Essa sensação é a sensação que você causa nas pessoas quando você inspira elas. Quando você leva oxigênio para dentro das almas delas. E foi por isso, a partir dessa ideia, que eu tive a ideia de criar a nossa Maratona Inspirar e chamar 6 palestrantes que inspiram pessoas.
Seis palestrantes que estão no mercado falando para muita gente. E a ideia é que esses caras tragam aqui para nossas lives as experiências que eles tiveram. Como foram as primeiras palestras dele? Você vai começar a conectar alguns pontos. Vai perceber que algumas coisas que você viveu ou que você vive são parecidas com a desses caras que já estão no campo de batalha fazendo acontecer. E eu aprendi uma coisa nesse mercado de desenvolvimento pessoal, como dono de uma agência de palestrantes, que o desenvolvimento pessoal é uma coisa que todo mundo deveria investir. E o seu desenvolvimento como palestrante? Você pensa do mesmo jeito? Você que prega para as pessoas se desenvolverem, seja aí nas finanças pessoais, seja na motivação, na liderança, nas vendas, você que prega o desenvolvimento, você se desenvolve, você procura se desenvolver também? Então nada melhor com que aprender com quem já fez, tá? Hoje eu vou chamar um cara que eu acredito que a personalidade dele resume o nome da nossa maratona, a Maratona Inspirar. É o professor Francisco Almeida e é um cara que eu não conheço ele desde sempre. Na verdade, eu conheci o professor Francisco no começo da Motivação Palestras. E foi um cara que desde o começo me inspirou. E por causa disso, ele hoje é um dos meus melhores amigos. Por quê? Porque ele é um cara inspirador. É um cara que eu chamo de pessoa magnética. E eu queria colocar ele aqui na nossa live aqui hoje para trocar uma ideia com a gente. Deixa eu chamar aqui. Convidar ele para a live. Boa noite aí para Cal, para o Renato Silva, para a Kátia. Fala, Francisco! Fala, meu parceiro. Como é que você tá, Lucas? Tudo bem? Tudo bem com você? Tô ótimo. Melhor agora aí falando com a galera, falando com você, falando com a Motive, falando com esse... E eu adorei esse título E eu achei muito legal a forma que você me apresentou, né? Você falou que a minha persona, o meu jeito já traduz um pouco aí do nome da maratona. É o resumo Inspirar. de inspiração. E eu vou te falar uma coisa. Me caiu uma ficha, tá? Eu tenho vários propósitos, né? No meio da educação, no meio do desenvolvimento. E eu sempre falei que um dos meus motivos, uma das minhas buscas dentro de uma palestra, dentro de um treinamento, era fazer com que a pessoa encontrasse o que ela aspira da vida. Eu sempre falei Uhum. isso. E quando você veio com o tema Inspire, você decifrou o aspira, né, no latim é aspirare. E aí o que ele significa? Você desejar algo, além do ato físico, né, que é você Uhum. aspirar. Então, inspirar, né? Então eu sou inspirado a fazer com que você se aspire a algo, com que você deseje algo na tua vida. Por quê? O que acontece? Tanto os palestrantes quanto as pessoas que passam por treinamento, eu vejo que eles têm uma grande dificuldade de identificar, Lucas, o que eles desejam. Em algumas Uhum. palestras, dependendo do tema, eu falo assim: se eu te perguntar agora, o que você quer da tua vida? O que você deseja? Qual o teu propósito? Eu tenho uma média aí de 90% de pessoas que não sabem o que desejam. Então, uma das minhas missões é fazer com que todos que estão assistindo a gente, todo mundo que passa pela minha porta do ensino, ela comece a identificar o que ela aspira da vida, o que ela quer da vida. Uhum. Então, eu inspiro a pessoa a aspirar o que ela quer da vida. Caraca, que legal! É o que eu tô falando pra vocês, pessoal. Esse cara aqui, ele já chega com o pé na porta. E ó, o insight legal que eu vejo no Francisco desde o começo, desde a primeira vez que eu conheci ele, é que o Francisco, toda palestra que ele vai dar, ele fala que essa palestra vai ser o maior show da Terra. E eu queria até, Francisco, que você falasse um pouco sobre isso, porque essa é uma atitude super diferenciada de qualquer palestrante. O palestrante que acredita que é necessário, primeiro, antes de mais nada, eu estar presente para poder dar o maior show da Terra hoje. E outra coisa, o maior show da Terra de hoje precisa ser maior do que o maior show da Terra da última palestra. E eu queria saber de onde você tirou essa ideia e por que você fala isso. Compartilha aí com a gente. Foi justamente o que você acabou de falar. Eu tenho uma crença, tá, que ela potencializa as minhas palestras. É a crença de que Tá. o hoje sempre será melhor do que o ontem. E sempre será um Uhum, pouquinho menor do que o amanhã. Então, quando eu da Terra, uhum, né, obviamente com todo humildade,
humildade, que você me conhece, os meus alunos, a galera que já passou por mim sabe que eu tenho essa humildade, que eu sou uma pessoa próxima, acessível. Então, quando eu falo maior show da Terra, é que eu vou dar o meu maior show da Terra. Ou seja, quando eu estiver na sua frente, quando eu estiver na frente de uma plateia, seja uma conversa que nós dois já tivemos, uma conversa individual, um bate-papo pelo WhatsApp, por telefone, eu vou dar o meu maior show da Terra. Eu não me permito. E se você me permite agora falar, eu acredito que os maiores palestrantes que eu já vi na Terra, na vida, são aqueles que se entregam 100%. Você usou um termo que eu gosto bastante. Esteja presente no seu presente. Não importa, não Aprendi com importa você, o sim. que vai acontecer. Aprendeu comigo? Então Aprendi. o que acontece? Se eu tô aqui, eu imagino que a palestra é como se ela fosse um box, cara. Ali tá fechado, você tá dentro de uma sala, você tá dentro de uma jaula, com um monte de pessoas que precisam de você de alguma forma e que nem sabe que precisa de você. Entendeu? Então, quando eu mostro o meu maior show da Terra, eu inspiro a pessoa a falar: caraca, eu vou sair daqui e eu não vou deixar de falar eu te amo pra minha esposa. Eu não vou deixar de falar eu te amo pro meu pai. Eu não vou ter que falar eu te amo no velório dele. Isso é forte, cara. Eu não vou deixar Uhum. de dar um abraço no meu filho, que muitas vezes eu deixo de abraçar porque o tempo é escasso. Você tá entendendo? Então, é meio que uma ogiva nuclear, é uma pancada. Então, quando eu falo que eu estou indo, por exemplo, hoje aqui, Lucas, todo mundo aí testemunha. Hoje eu vim aqui para te entregar o maior show da Terra, o meu maior show da Terra, tudo que eu Caraca, tenho. Você olha entendeu? aí. Então, é mais ou menos isso. A história do maior show da Terra, ele veio, por quê? Agora eu vou te falar a origem. Eu treinava Tá. equipes, né? Daí que veio a parte de palestras, tudo. Eu treinava equipes e eu lembro que as metas comerciais, as metas, eu treinava professores e você não tinha muito tempo, Lucas, e eu pensei, e a questão do tempo, ele foi me gerando uma escassez e uma necessidade de entregar mais num pequeno espaço de tempo. Por quê? Eu dava um treinamento. Se você der um treinamento, quem está assistindo a gente aqui tem empreendedor, tem pessoas que são líderes, tudo. O que você espera da equipe? Que ela já te dê resultado amanhã. É. Então o que que eu pensava? Cara, eu não posso ser regular. Eu não posso ser. Eu não posso dar medidas, né? Pequenas. Eu não posso. Eu tenho que vir com uma pancada. Eu tenho que vir com. Então Uhum. eu me preparava para os treinamentos com um nível de intensidade tão grande que aí o pessoal. E aí uma vez eu ouvi de alguns colaboradores, tudo, numa época, eu tô falando aqui de 2005, 2006. Falou, caraca, Caramba. isso foi o maior da terra que eu vi na minha vida. E eu tenho pessoas dessa época. É sério, e foi muito casual a minha primeira palestra, entendeu? Foi muito Uhum. casual. Acho que a gente ainda vai Pera, chegar pera, nesse pera, assunto, pera. mas foi muito Não, casual porque é eu treinava, exatamente eu isso. liderava pessoas, né? E Lucas, travou? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá? Eu tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô, voltou. Beleza. É exatamente sobre isso que eu quero que você fale, sobre a sua primeira palestra. Como é que isso aconteceu? Peraí, antes de mais nada, antes de você falar sobre a sua primeira palestra, você já pensava em ser palestrante? Você já dava assim pequenas palestras? Como é que era esse mundo para você? Não. Porque eu tô te falando assim, eu faço isso, vai fazer 15 anos, né? Uhum. Que eu trabalho, que eu me intitulei palestrante, tá? Mas há 15 anos atrás, Lucas, palestrante não era uma profissão. Então não tinha. Entendi. Eram pessoas únicas que eu posso te falar na palma da mão. Quem era palestrante oficial mesmo? Daniel Hum. Gondry, professor Marins, Leila Navarro, que vai participar também da maratona. Quem Amanhã mais? ela tá aí. Amanhã, um beijo. A Leila É. é a minha inspiração. Eu fiz uma live com ela, eu falei pra ela que ela era meu sonho de consumo, assim, essa alegria dela, né? Essa espontaneidade dela, né? Ó um mestre aqui também que acabou de entrar, ó, o palestrante Menegatti. Cara É. fantástico, fantástico, É o monstro. seu Day Então aí, One, ele Lucas, falou. oi? Ele falou que é a primeira palestra para você falar do seu Day One. Ah, então vamos lá. Aí o que aconteceu? Como eu te falei, eu era treinador, eu era líder, tudo, tal, e eu era Uhum. professor. E o que que me injuriava como professor? Que existia uma tradição de professor, daquele professor ser aquela questão autoritária, acho que você vai lembrar Uhum. disso, do cara ter aquela postura, ser aquele. E o cara na frente da lousa e os alunos sentados e quietos.
E havia isso. Quem aí tem uns quarentinha aí já sabe do que eu estou falando. Então existia essa forma. Era algo muito tradicional, era muito fechado. E eu não gostava daquilo. Eu me tornei Uhum. professor e eu não gostava de dar aula daquele jeito. Então, de vez em quando, eu mudava a aula. Aí eu trazia música, eu fazia aluno vir na frente, eu não. E aí os diretores, coordenadores falavam assim: você não passa lição na lousa? Né? Eu falei, não, cara, porque a minha lição tá aqui, tá na cabeça, então eu vou fazer a galera aprender. Então eu era muito questionado por isso, né? Você era tipo o Para Robbie resumir. Williams no Sociedade dos Poetas Anônimos. Mais ou menos isso. E eu era travado, e, assim, e me travava, e eu tinha essa vontade. Você já me conhece, todo mundo sabe que eu sou acelerado, e eu tinha essa vontade. E eu ia no meio da sala, e eu trazia o pessoal, e a galera me adorava. Então o que começou a acontecer nas aulas? Os alunos, eles vinham, tinham aula comigo, aí quando era a outra aula que vinha outro professor, muito, mais da metade dos alunos iam embora. Aí eu comecei a ficar meio que queimado. Porque os caras Aham. começam a falar, esse cara fica com papagaiada, esse cara fica com não sei o quê. E eu, na verdade, Lucas, eu me questionava. Eu falava, será que eu tô certo, cara? Porque eu não aprendi Hum. desse jeito, eu aprendi de um outro jeito. E aí que veio, em 2006, eu treinava também, eu era professor, eu tinha dois empregos. Num era professor e no outro eu trabalhava gerenciando uma equipe comercial, tudo. E aí eu treinava o pessoal e aí chegou a diretora regional, e falou pra mim, tipo, isso era umas 7 horas da noite, né? Uma sexta-feira, 7 horas. Francisco, sabe o nosso evento de amanhã? Nós iríamos ter um evento no sábado, que era uma conferência, e havia um palestrante de fora, tudo tal. Tá, o palestrante Uhum. furou. É sério? Caramba. E agora, o que que a gente vai fazer? Ele falou, não, a gente não, você vai fazer. Ela fez desse jeito. Botar aqui a Jogou pauta a do, bola. do congresso. E ela pegou e jogou pra mim essa bucha. Cara. Lucas, aquele dia, e eu não tinha computador em casa. Era 7 horas, o local onde eu trabalhava fechava às 9. Eu não tinha computador. Aham. E eu fui e fiz um combinado com a recepcionista. Eu falei, ó, quer deixar a chave comigo? Porque eu vou ter que preparar o material aqui. E eu tinha 2 horas, só que eu não ia conseguir fazer em 2 horas. Então eu fui, corri, e fiz um material, preparei ali naquela coisa meio que improvisada, tudo e tal. E eu te juro, bateu aquele negócio. E agora? E agora? Porque ela só jogou pra mim, fez assim, ó, pumba, toma. Sim. E aí eu peguei e quando eu dei aquela palestra, né, veio pessoas de fora, tudo, uma sala, acho que tinha umas 100 pessoas mais ou menos, entendeu? Caramba, para a E primeira aí palestra 100 pessoas. para a primeira. Então, assim, eu era professor, eu era Sim. treinador, eu era vendedor, eu era o cara que sempre gostei, mas nunca tinha feito um formato de palestra, nunca tinha passado uma informação tão rápida e tão forte num espaço tão curto de tempo que eu lembro que no dia aí que vem a parte engraçada. Fala, quanto tempo você tem? Eu tinha 1 hora e meia, né? Eu fiz 2 horas e meia de palestra. Porque eu não Caramba! era porque eu não era Aham. palestrante. Só que a galera, Lucas, assim, ó, arregalada. E eu comecei a sentir aquela adrenalina. Eu falei, caraca, meu. Mas antes, E eu antes da desenvolvi adrenalina, o que que você sentiu? Você sentiu medo. nervosismo, medo, alguma coisa? Mas é óbvio, mas é óbvio. Eu fiquei montando aquele material até uma meia-noite, assim, ó. Fiquei com a chave da Aham, empresa, né? Ninguém sabia aham. disso. Eu tô confessando hoje pra você. Fiquei com a chave da empresa, porque eu não tinha computador em casa. Era uma época que não era tão acessível o computador e tal. E eu fiz tudo e tal. Então, quando eu cheguei naquele dia, Lucas, eu não dormi, deu insônia. De manhã eu não Caramba. tomei café, porque eu falei, meu, se eu tomar café vai me dar um revertério, vou ficar bolado aqui. Então, cara, era um medo e é um medo comum, entendeu? O Uhum. medo ele tem Sim. duas funções. Uma para te travar, para te segurar um pouco de uma situação que você pode correr um risco. Meu cérebro não sabia o que que era aquilo, entendeu? A Uhum. gente não sabe. Agora eu tô falando um pouquinho de neurociência, tá? Meu Uhum. cérebro não sabia o que que era aquele ato de palestra. Então, o que que ele fez? Ele me puxou. Então, esse medo, que é o medo humano, é o medo de qualquer um. Se chegar um risco iminente agora pra gente, Lucas, a gente vai travar. Entendeu? Chega É alguém, verdade. coloca uma arma na cabeça, você para. Só que aí o que que vem? O nosso cérebro é tão poderoso, e eu só vim entender isso depois, que ele tem o neocórtex, que é aquele que faz a misturada do medo, faz a misturada das emoções, e ele transforma em uma razão. Então, quando eu vi aquele monte de gente, me bateu dor de barriga, me bateu um frio, assim, uma coisa, um mix de sensações, de emoções, tá? Só que aí eu pensei, e aí é uma dica que eu já vou deixar aqui, eu pensei no depois. Aqui, ó, a linha do tempo. Essa linha do tempo é o tempo da palestra, é o que eu tava com medo. Só que eu pensei aqui, ó, como que eu iria sair bem dessa? E aí, meu amigo,
E aí, se tava com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Mas foi Caramba. muito difícil. E aí veio o grande start, né? Aham. Eu tinha 1h30, fiquei 2 horas e meia, e a organizadora do evento fazendo assim pra mim, ó. E eu, cara, não tava vendo mais nada. Eu não tava vendo mais nada. E eu só sei que foi um show, o pessoal me aplaudiu, ficou de pé, e eu criei, e foi a primeira vez que eu comecei a criar fãs verdadeiros, Lucas. Foi através de uma palestra, Como assim? entendeu? O que que você Comecei quer? a criar. Peraí, antes de mais nada, pessoal, se vocês aí que estão assistindo a gente agora, se algum de vocês for palestrante, deixa aí nos comentários se vocês já sentiram alguma coisa parecida com o que o Francisco sentiu na primeira palestra dele, tá? E Francisco, me diz uma coisa, como assim fãs verdadeiros? Não entendi. O que que seria um fã verdadeiro? O que que você quer dizer? Entenda uma coisa. Hoje todo mundo é figura pública, né? Por causa das redes É, sociais, tá? sim. Em 2006, se não me engano, tinha o Orkut, tá? Mas, Uhum, mas ninguém era apenas famosos eram pessoas públicas. uhum, Apenas não existia esse negócio de seguidores. Quem seguia a gente eram as pessoas que nos amavam. Era a namorada, o namorado, o pai, a mãe, a avó. Você não tinha. E a partir daquele momento eu percebi que eu consegui impactar 100 pessoas, entendeu? Num espaço que não foi tão curto, foi de 2 horas e meia, tá? Mas uhum. foi a minha primeira palestra, tá? Tem um grande problema que os palestrantes cometem quando o palestrante é iniciante. Ou ele fala tudo que ele tinha para falar muito rápido e acaba o assunto, ou ele se estende muito rápido, você entendeu? E o que aconteceu comigo foi essa segunda opção. Eu me estendi, assim, opção não, né? Segunda situação. Eu me estendi. E aí, voltando à tua pergunta, né? E aí eu comecei a ver que as pessoas me olhavam diferente, Lucas. Eu Hum, desenvolvi uma autoridade. Porque professor era aquela figura de autoridade. Treinador, tá. líder, era aquela figura dentro ali da hierarquia da empresa. Agora, Uhum. palestrante foi algo que eu nunca senti, nunca havia sentido na vida. Aquilo. Pessoas começam a te. Como é que é Admirar, né? pesado a palavra. É pesada a palavra idolatrar, mas chega às pessoas que você começa a virar a verdade da pessoa. Caramba. Aquilo que Caraca, você fala e aquilo isso é forte. é você. E é uma responsabilidade muito grande. Porque, Lucas, de repente Porra. eu falo algo aqui e isso impacta as pessoas que estão assistindo a gente, isso ecoa Uhum. por anos, pela eternidade. É o que eu costumo falar. O nosso legado ele está em cima daquilo que a gente planta nas pessoas, não em cima daquilo que a gente deixa fisicamente. O que a gente deixa fisicamente se chama herança. Você entendeu? Uhum. Legado é aquilo. E eu sinto, e tenho certeza disso que eu estou te falando, que a missão de um palestrante é deixar um legado especial em cada pessoa que Deus deu a oportunidade de passar pela minha vida, né? Uhum. E eu vou te falar algo que eu falava como professor e falo até hoje. Imagina que isso aqui é uma porta, Lucas, da nossa live. Imagina que isso aqui é um palco. Imagina que isso aqui é uma sala de aula. Se eu abrir essa porta e iniciar um treinamento, uma palestra com você, e você entrar de coração aberto, eu te dou 300% de certeza que você vai sair melhor do que você entrou. Se isso, em algum dia, eu der uma palestra e uma pessoa não sair melhor do que ela entrou, eu rasgo todos os meus diplomas, desde que ela entre com o Cara. coração aberto. Uhum. Eu rasgo todos os meus diplomas. E você me conhece, você sabe que a minha palavra não tem Sim. volta. Eu mando e já era. Então, o que acontece? Então, e eu vi dessa forma. Eu falei, essas 100 pessoas vão sair diferente daqui. E aconteceu. Uhum. Entendeu? E aconteceu. Você fala, Francisco, e qual foi o preparo para isso? Eu já vinha preparado. Eu já vinha me preparando antes. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu queria ser um grande Importante. professor. Eu queria ser um grande líder. Eu queria... Ó, Nath. Beijo, Nath. Esse é o Francisco. Ó, o Biel, meu filho. Um beijão vocês. Então, o que acontece? Eu já almejava ser, né? Ter algo grande para expor para o mundo, né? Eu era Uhum. aquele moleque sonhador, eu era aquele menino sonhador, sempre fui o cara que queria, era meu revolucionário, queria fazer as coisas acontecer, tudo desde pequeno. De onde Então será eu que já tinha surgiu uma isso? inclinação. Essa Eu acredito que vontade da de minha mãe. querer ser. Eu acredito que da minha mãe. Minha mãe falou para mim certa vez que se eu ela falava pra mim direto que eu era o menino mais lindo e mais perfeito do mundo, né? Isso aí é uma outra Uhum. história. Mas uma vez ela falou pra mim que se eu sempre estudasse e sempre trabalhasse, entendeu? E sempre fizesse o máximo, fosse especial, eu seria um grande homem na Terra. E isso ficou na minha Uhum. cabeça. E eu acredito nisso até hoje. Antes de fazer a live aqui com você, eu tava lembrando dela. Eu fiz uma chamada de vídeo com ela
E eu achei uma coisa muito bonita, assim. Eu falei, eu não sei o que eu falei, mãe, a gente é igual. Ela falou, filho, a gente é igual mesmo. Eu sou igualzinha a você. Olha que legado. Você fazia sua mãe ter orgulho de ser igual a você. Entendeu? Então eu Caramba, isso transmito daí. tudo isso, Lucas. Eu pego tudo isso e levo para palestra. E foi o que eu fiz, né? Em 2006. E a partir daquele dia eu descobri qual era a minha verdadeira missão. Eu descobri que a minha missão era modificar todo e qualquer ser que entrasse pela minha porta do conhecimento. Entendeu? Uhum. E aí, cara, aí vem Sim. várias coisas, né? E voltando para a pergunta do fã, aí eu comecei a ver pessoas me seguirem. Pessoas me perguntarem coisas, pessoas terem situações assim, Francisco, eu tô com tal problema. E o problema não tinha nada a ver nem com o trabalho. Né? E eu não tô falando que eu virei um conselheiro, nada disso. Não tem nada de guru, não é isso. Eu só tô falando que eu me tornei uma referência, né, de alcance de alguma coisa. E aí cada um tem aquilo que deseja alcançar, cada um. E eu me tornei uma referência nisso. E de lá pra cá, de 2006 pra cá, quando eu abri essa porta, nunca mais parou de as pessoas recorrerem. E eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus, sou muito grato a tudo que eu aprendi, a todas as instituições que eu estudei e todos os problemas que eu tive também. Aham. Ô Francisco, como é que foi a sua primeira palestra paga? Porque essa foi na empresa que você trabalhava, né? E como que aconteceu a primeira palestra remunerada para você? Remunerada. Aí depois desse dia, então, e aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, né? Fazer consultoria. Eu falei, agora é a minha vez, né? Você E sentiu o aí houveram gostinho, né? algumas. Eu senti o gostinho, tudo. E eu tinha, né, uma equipe que era eu e mais um, né, que era voltado para isso. Então eu já trabalhava na escola e eu coloquei uma pessoa para trabalhar, fazer a captação de empresas, tudo, tal, né? E eu falei, pô, se deu certo aqui, cara, vai dar certo no mundo, né? Eu pensei Aham. dessa forma. E aí as pessoas foram, e aí sempre vira e mexe, eu tinha alguém que era um representante comercial do Francisco Almeida, do professor Francisco Hum. Almeida, certo? Uhum. Então, a primeira palestra paga foi em uma empresa chamada, e essa eu não trabalhava, chamava Microcamp. Que aí Hum. me chamaram para dar uma palestra, para fazer um Famosa. motivacional, tudo, tal, tal, tal. E aí eu recebi, entendeu? Para aquilo. E eu não tinha dimensão. O mercado das palestras, Lucas, ele não era tão aberto como é hoje, né? Hoje, por exemplo, eu quero contratar, eu vou na motivação e contrato. Uhum. E eu tenho toda uma logística feita. E naquela época eu não tinha esse recurso. Né? Não tinha Uhum. esse que eu tenho hoje com vocês, né? Que, diga-se de passagem, é fantástico. Então, eu não tinha esse recurso. Então, era meio que no peito. A pessoa, a gente criava um e-mail marketing, aquele tipo de coisa, não tinha Facebook, não tinha Instagram, e ia meio, ligava para a empresa, e cara, e era muito difícil. Era muito difícil você se profissionalizar com isso. Só que eu tive uma sorte, Hum. vamos dizer que é sorte, né? Eu não acredito em sorte, mas eu acredito que as coisas caminham aí para quem labuta muito, para quem trabalha Flui. muito. Uhum. Eu trabalhava numa grande instituição de ensino, onde eu era Tá. professor. E o nome dessa instituição, ela já me dava um certo know-how. Ela já me dava um status no Uma meio. Ah, então é autoridade, o né? professor de tal lugar, é o Francisco de tal lugar. Então não tinha ainda o nome, Francisco. Então, assim, não, é que o cara é o professor de tal lugar, é o Francisco de tal lugar. Então, Entendi. isso começou. Então, teve a empresa Microcamp e, se não me engano, ela foi uma das primeiras que eu comecei a despontar. E eu fazia palestras para empresas de eventos fechados, né? Você E se lembra quanto que foi a sua primeira palestra? deixa eu tentar lembrar. Foi uma coisa, cara, tipo, não chegava a R$ 1.000. Foi Só que eu difícil tô para falando de você muito. precificar? Oi? Foi difícil precificar? Lógico que foi. Eu não tinha noção, eu não sabia qual era o mercado. Você Você não entendeu? tinha E eu era comparação, né? eu estava tão apaixonado por aquilo, Lucas, estava tão apaixonado, mas não chegou a R$ 1.000. Foi uma coisa de Entendi. 900, uma coisa assim. Que se fosse hoje seria, sei lá, uns 3, 4 mil. Estou falando de muito Uhum. tempo atrás, entendeu? Então o que Uhum. acontece? Era muito difícil de precificar porque a gente não tinha, né? Eu não tinha essa expertise, eu não sabia quanto valia. Eu sabia de uma coisa, eu sabia o valor do meu conhecimento, mas precificar era um desafio. Precificar era algo muito difícil. Por quê? Você entra em dois méritos aqui. Você ficava com medo, né? Era um medo que eu tinha de mandar muito barato e a empresa ter mais budget, ter mais capital, ou então mandar lá em Uhum. cima
E assim, eu não, está fora da realidade da empresa. Você está entendendo? Uhum. Então eu não tinha, literalmente, eu não tinha essa mecânica, eu não tinha essa técnica de. E havia esse medo. Que eu acredito, Lucas, eu vou agora entrando agora dentro do mundo dos palestrantes, que eu acredito que é uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje de precificar. É, Por exemplo, eu hoje está vejo sendo muitos palestrantes com essa dificuldade de precificar, principalmente os palestrantes que estão iniciando no mercado, ou os palestrantes que de uma hora para outra começaram a ser chamados para palestras. Eu vejo muitos palestrantes que, por exemplo, escalam montanhas e aí depois de escalar aquela montanha famosa, o Everest, por exemplo, as pessoas querem ouvir os desafios de escalar o Everest. Aquele cara nunca deu palestra, ele não sabe quanto precificar a palestra dele também. Entendeu? E eu queria Sim. até saber qual que foi o fator comparativo que você usou para precificar. Como assim você diz? Como que eu. Para precificar a Naquela sua época primeira ou. palestra. Naquela época. Naquela época, eu vou te falar qual que foi o Uhum. fator. Foi a vontade. Você entendeu? Eu queria, porque o que que acontece? Qual que é o sentimento Você de faria um até cara que de está começando? graça? Faria até de graça. E seria, e eu posso ser sincero Caramba. para você? Seria melhor eu ter Hum. feito de graça do que ter feito Por quê? barato. Por quê? Porque eu estudei muito e aquele valor não representava o que eu entreguei ali. E quando você faz algo de Hum. graça, olha a importância da palavra graça, né? Deus nos dá as coisas pela graça dele. Você tá Caraca. entendendo? Então, eu preferia, assim, pensando hoje, mas eu tava tão entusiasmado e não foi nem por grana, cara. E olha que eu não era, não, tava ferrado também, não tinha grana assim tanto não. E, só que eu estava tão apaixonado e esse é um dos erros. Erro não, cara, mas eu acho que esse é um dos gargalos que os palestrantes têm. Ele é tão apaixonado por aquilo que ele não consegue, ele tem dificuldade de precificar. Ele fica com medo, ai, será que vale isso? Ai, será que vale aquilo? Será que vale aquilo? Então, uma coisa que eu faço, na época, qual foi? Eu não tive dificuldade nenhuma, sabe por quê? O preço que a pessoa falou, eu aceitei. Eles pegaram e falaram: olha, eu sei que você é bom, já falaram de você, o que a gente tem aqui, ó, é 900 e alguma coisa. A pessoa colocou até um preço quebrado, Lucas, para me enganar, para dizer que era um preço de tabela. Sabe aquela coisa, ó, novecentos e vinte e três e noventa centavos. Esse é o preço que a gente paga. E aí eu peguei, cara, e fui. Mas eu vou te falar a verdade, que graças a Deus caiu várias fichas, né? Porque aí sabe que uma coisa que eu fiz? Eu comecei a Hum. colocar na ponta do lápis quanto que eu já tinha investido em educação, quanto que eu já tinha investido em treinamento, quanto que eu já tinha investido no meu conhecimento para poder comprimir tudo aquilo e pum, entregar para uma empresa, entregar. E Uhum. aí outra ficha que começou a cair em mim, né? Quando eu vi as empresas, depois das minhas palestras, falar, caraca, meu, subimos tanto por cento em vendas, caraca, subimos tanto em por cento no faturamento, nossa, o relacionamento do pessoal tá, caraca, o líder que eu ia mandar embora, o cara tá bombando, tá decolando, o cara quer fazer curso, o cara quer fazer isso, o cara quer fazer aquilo. E aí o que acontece? O precificar, meu amigo, não foi o que falaram. Francisco, ó, quer fazer uma palestra? Opa, quero, tô doido para fazer uma palestra. Então, é 900 e tralalá. Aceita? Eu nem vi o preço. Só que isso continuou, aí que vem um problema, né? E Tá. aí de uma empresa foi falando para outra, foi falando para outra, foi falando para outra, e uma vai falando o teu preço. E de repente o Francisco Uhum. era o cara dos R$ 900. E aí quando caiu minha ficha, entendeu? Quando caiu minha ficha, eu comecei a mudar, entendeu? Então é assim, Uhum. Lucas, falando de preço. Se chega uma empresa, principalmente nessa, vamos usar esse tema agora, mas eu já fiz muita palestra de graça, sabe por quê? Já teve Uhum. cara, empresário com 100 funcionários e fala assim, cara, eu tô quebrando, eu tô falindo, eu só tenho isso para investir. Eu falo, então, Caiu, caiu. Bem na hora que ele ia falar sobre a estratégia que ele trabalha para fazer essas palestras grátis. Deixa eu te chamar ele de novo. E aí, pessoal, vocês que estão assistindo, o que que vocês estão achando da história do Francisco? Deixa aí nos comentários para a gente saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês têm ou tiveram desafios parecidos com o que o Francisco está falando. Vai deixando aí nos comentários que a gente vai lendo, tá bom? Voltamos, Francisco. voltamos, acho que caiu aqui. Onde que eu parei? Eu parei na parte do, Você do, estava do que falando é. do empresário que te chamou, estava quase quebrando. Ah, então. Aí o que acontece? Aí ele falou, eu só tenho isso, cara. E ele falou, e eu fiquei sabendo que você fez a equipe de fulano voltar a vender, você fez equipe de ciclano não sei o quê, você fez não sei o quê, você fez não sei o quê. E aí o que que eu fiz? Eu falei, guarda isso que você tem.
eu vou fazer a palestra para você, eu vou fazer ela, eu vou te entregar Caramba. ela de graça. Aí eu falo, de graça não, só peço uma coisa. A partir do momento que eu te entregar a palestra, você vai seguir as filosofias que eu vou colocar ali. Porque você mesmo está me falando que Uhum, você está quebrando. Você mesmo está me falando. E uhum. ele pegou, olhou para mim assim, Lucas, eu nunca vou esquecer isso. Ele olhou para mim assim com um olhar, sabe aquela cara de lemure, cara? O cara ficou com o olho cheio de lágrima. E eu peguei e fui. Peguei e fui, entreguei, não cobrei nada, tudo tal. Para você ter uma ideia, era nem a passagem, nem o transporte, que era em outra cidade, eu não cobrei nada do cara. E eu fui. Aí Aham. sabe, aí né, ele me perguntou depois por que que eu fui. Eu falei, porque eu acredito na tua vontade, porque o cara tava com tanta vontade de aprender, e isso é um aditivo muito grande para quem está no meio do desenvolvimento, tudo. Então eu fiz de graça. Resumo Uhum. da história. Né? Esse cara se desenrolou, se desenrolou. Anos depois ele me contratou e me pagou um preço justo, que era o preço que eu já cobrava como Caramba. palestrante profissional. Então, o que que eu penso? Que ficha que cai para mim? Eu nunca cheguei a comentar isso com ele. Mas e Uhum. se eu não tivesse feito aquela palestra? Eu não sei se ia mudar esse mindset que mudou em mim, entendeu? Da Uhum. generosidade, da vontade de ajudar e de entender qual é a minha verdadeira missão, Lucas. Entendeu? Qual é a minha Uhum. verdadeira missão? O dinheiro ele é uma consequência, mas dentro do mundo profissional não tem espaço para meninos. Tem espaço Sim. para homens e mulheres, entendeu? Uhum. Então, você tem que ter a consciência de quanto você vale. Quanto você vale fica meio pejorativo, fica pesado. Mas de quanto custa o teu trabalho. Porque tem um preço. O quanto você Uhum. estudou? O que que você conhece? Na verdade, como o palestrante entender isso, o que que ele tem que fazer? Ou ele tem que ter um especialista, tá? Como a Motive para pegar e Uhum. precificar o cara, entender qual é o conteúdo, qual é a demanda, qual é a necessidade dele no meio corporativo, ou ele pegar e abrir a caixa de Pandora dele e olhar o que que eu já fiz. Ó, eu estudei em Israel, eu sou MBA, eu fiz curso com Tony Robbins, eu fiz Ultrapassando o Limite com Rodrigo Cardoso, eu sou coach, eu sou master coach, eu fiz a renovação da minha certificação. Você está entendendo? Eu já li Cara. 349 livros. Você tá entendendo onde Aham. que o cara consegue encontrar o preço dele, Lucas? Não sei se eu fui Sim. claro falando isso, mas o cara tem que ter o semancol. Não Demais. adianta você fazer, não adianta também o cara, acordei, quero ser palestrante. E o cara não tem. Tudo tem um valor. É como se, por exemplo, assim, sabe como que se avalia casa? Você avalia a renda per capita da região, metro quadrado, quanto vale um metro quadrado naquela região. Por exemplo, o metro quadrado mais caro de São Paulo é da Avenida Paulista. Entendeu? Por quê? Uhum. Por que da Avenida? Porque na Avenida Paulista, cara, tem a Ciesp, tem o MASP, tem o metrô, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, por isso que é caro o metro quadrado na Avenida Paulista. Então você tem que se Uhum. colocar. O que que eu sou? Eu sou a Avenida Paulista, eu sou a Brigadeiro Luiz Antônio, eu sou a Avenida Interlagos, eu sou a esquina. Não tem problema que você seja. O grande problema é você parar ali. Você tá entendendo? Um dia eu quero ser uma avenida de Wall Street, assim, ó, sabe aquela coisa? E, cara, vamos pagar 200 pau pro Francisco estar lá. Mas tudo vai depender de mim. Tudo vai depender do que eu fizer, Caraca. de como eu abastecer a minha caixa de Pandora, como eu abastecer a minha HD, como eu abastecer o meu nicho, o meu nível de conhecimento. Você está entendendo? Que, Então, para o cara que tem que dificuldade. aula sobre precificação. Mas faz sentido para você? Tu consegue entender Total, isso? faz total sentido. Eu vejo que isso se encaixa em bastantes casos de palestrantes que eu converso. E eu até acrescentaria uma coisinha a mais também aí, Francisco, porque eu vejo, como eu estou aqui nos bastidores das contratações de palestrantes, né? Eu vejo bastantes clientes que tomam decisões baseado no preço do palestrante. Porque vamos colocar Sim. um exemplo aqui. Você teve um problema e você vai precisar de um advogado. E aí eu trago dois advogados para apresentar para você. Um custa 1.000 e um custa 50.000. Qual dos dois você acha que é o melhor advogado? Você vai no 50 mil. Se ele, Então, é exatamente. isso que a pessoa tem que entender. Se ele custa 50 mil, ele fez algo para custar 50 mil. E existe algo por trás disso também, Lucas, que é o mercado, né? O mercado ele também dita muito, muito aquilo que você fez. Certa vez eu vi você falando sobre a classificação dos palestrantes. E Uhum, é muito legal. Tem lá o superstar, tem o herói, tudo tal. E a gente sabe que isso muda de tempos em tempos conforme a sua capacitação e conforme o momento. Existe sim. a questão do momento também. E o palestrante ele tem que entender o momento dele. Cara, eu ainda não fiz nada tão popular assim, mas eu tenho um mega conhecimento. Você tem que entender.
não significa que às vezes o preço que você coloca, ele seja condizente com a quantidade de conhecimento que você tem, mas ele é condizente com uma mescla do que você sabe e o que o mercado pede. Tá entendendo? Uhum. Sim, exatamente. E aí, nesse exemplo do advogado, eu vejo que acontece a mesma coisa no mercado de palestras. Às vezes tem um palestrante que ele cobra R$ 1.000 pela palestra dele, mas o conteúdo desse cara é maravilhoso, é sensacional. Só que o cliente, ele faz meio que um cálculo subconsciente ali na cabeça dele, em que ele analisa várias variáveis em uma fração de segundos. Parece que é isso que acontece. Sim. Porque, primeiro, ele olha o currículo do cara. Se aquilo não tiver apresentável, se aquilo não tiver agradável aos olhos dele, o valor percebido desse cara para o cliente já diminui. Se o preço, Sim. ainda por cima, for um preço baixo, o valor percebido já diminui mais ainda. Agora, se eu Com vejo certeza. como cliente um palestrante que tem uma apresentação muito boa no site dele, no Media Kit dele, e um preço que é razoável, inclusive eu vou dar uma dica para o pessoal que está assistindo aqui, para os palestrantes que estão acompanhando aqui com a gente. Só quem está acompanhando aqui vai captar essa dica, viu? E é uma dica de ouro. Essa pirâmide que o Francisco acabou de falar é uma pirâmide com um método que eu criei, que eu chamo de método NIC, níveis NIC, né? Os níveis de interesse do cliente, tá? E quem quiser saber mais, tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube em que eu explico o NIC com Muito todos bom. os detalhes. Muito bom. São Excelente. níveis que cada cliente cada palestrante está estabelecido dentro do subconsciente dos clientes. E eu descobri isso atendendo mais de 4.000 clientes, fazendo cotação de palestrantes para esses clientes. E eu percebo que existem gatilhos que fazem com que o cliente coloque cada palestrante naquele nível, entendeu? E o preço é um desses gatilhos. E o preço dos palestrantes que estão num nível razoável, que eu chamo o nível do progresso, né? O nível que palestrantes dão valor, é um preço ali entre 12 e 20 mil reais. Palestrantes que estão abaixo desse valor de 12 mil reais, os clientes já olham com um olhar mais de palestrante barato, sabe? E se as coisas toda a comunicação visual desse cara tiver alinhado com esse pensamento inicial que ele já teve de palestrante barato, esse cara ele vai pedir desconto e vai sugar o máximo possível para diminuir o preço da palestra dele. Tá? Eu vejo muito isso acontecendo. Eu vejo muitos clientes fazendo isso. E por isso que eu estou passando essa ideia da precificação. É um gatilho que os clientes têm para precificar, para ver a percepção de valor do palestrante. Você percebe isso também? Não, total. E essa construção, eu vou até trazer um case aqui rápido que aconteceu com a gente, que foi uma das nossas primeiras experiências, né? Minha junto com a Motive. Quando você fala sobre precificação e valor percebido. Eu tive uma oportunidade, Lucas, que geralmente não é tão comum de ter, né? Teve um evento da Motive, né? Era um congresso mundial que falava sobre energia e o palestrante era o Cortella. O professor Mário Sérgio Cortella. E, enfim, Cortella não pôde ir naquele evento, tudo, e começou a fazer uma seleção a representante, a CEO lá da empresa, ela estava tratando diretamente com os palestrantes e ela fazendo entrevista com palestrantes. E quando chegou o Francisco, eu acredito que foi a nossa primeira contratação, primeiro negócio. Foi a primeira palestra, é verdade. Foi. E ela conversou comigo e ela falou assim, eu nunca vou esquecer, ela falou assim, eu queria o Cortella, mas me parece que você... Essa foi a palavra dela. Eu queria o Cortella, mas parece que você vai mandar melhor. Cara, você tem ideia do que você ouvir isso? Né? Eu sou fã do Cortella. Eu vou te falar. E isso é o que eu falo. A gente plantar. Eu estudava o cara, eu sabia tudo. Eu não sou filósofo, tudo. Mas o que acontece com o palestrante? Não adianta você também não aproveitar as oportunidades que lhe é dada. Também não adianta você também querer chutar. Sabe aquele chute que você chuta do meio do campo e vai querer fazer um gol? Então por que eu tô te falando isso, Lucas? Esse evento, esse fator que aconteceu na minha vida, né? Ele ajudou a me precificar depois. Você entendeu? Porque durante algum tempo ficou, o cara que substitui o Cortella, cara. Entre vários palestrantes. Sim. Você tá entendendo? Naquele dia a gente fez um evento para mais de 20 países. Tinham 20 nações ali, né? A gente dando palestrante com tradução simultânea, tudo e tal. Evento gigantesco. Um evento gigantesco. E aquele foi um ativo
para conseguir precificar o Francisco Almeida. Você está entendendo? Uhum. Então, aí os outros palestrantes pode estar se perguntando, cara, você caiu no seu colo? Não, eu estava preparado para aquilo. Você entendeu? Era algo que eu já tinha uma visão, eu queria alcançar aquilo. Mas a questão da precificação, isso que você falou faz muito sentido. Você usou um termo aqui que ele é o que mais cabe aqui dentro da questão de preço, que é o valor percebido. Né? Se o cara ele não tem um Media Kit, se o cara não tem isso, e muito disso, Lucas, eu sou muito grato à tua equipe, entendeu? Muito disso eu peguei, não é à toa que a Motive, no meu coração é a maior do Brasil, mas você coloca como uma das maiores, mas no meu coração é a maior do Valeu. Brasil porque um palestrante que ainda não se autogerenciou, ele não sabe a dificuldade de fazer uma logística, de negociar direto com o cliente. Imagina, como que eu vou chegar em você? Ô Lucas, me paga 20 mil aí pela minha palestra. Me paga 30 mil aí pela minha palestra. Então, esse trabalho por trás dos bastidores, né, que eu vejo, que eu sofri com isso, Lucas, quando eu não era agenciado por vocês, tudo, e eu não é jabá nem nada, não, tô sendo verdadeiro. Antes eu tinha que uma pessoa que estava do meu lado tinha que negociar preço, tinha que negociar. E aí, Francisco, e aí, o que a gente faz? Fecha ou não fecha? E você fica no encruzilhada. E eu sei que muitos palestrantes sofrem com isso hoje, Lucas. O cara com medo de perder, ele joga o preço lá embaixo, só que ele mal sabe que tá dando um tiro no pé. Então, se eu pudesse falar hoje para um palestrante, ou você contrata, ou você tem um trabalho profissional como o da Motive, para conseguir te precificar, conseguir te vender, conseguir criar logística, porque não é só o preço da palestra, tem várias coisas. Você está entendendo? Uma palestra envolve muito mais. Entendeu? Ou então você vai ficar patinando. Eu não gosto de usar muito termo pesado, mas assim, você tem que escolher. Ou você come filé mignon junto com uma equipe fantástica, ou você come merda sozinho. E aí, o que você prefere? Cara, filé mignon com certeza. Francisco, me fala como que foi depois da primeira palestra que você recebeu, né, para fazer, como que foi essa jornada para começar a estabilizar sua carreira como palestrante? Sei lá, como é que você começou a se titular? Eu sou palestrante, cara, vamos para cima e vamos vender minhas palestras. De onde surgiu isso daí? Bom, aí teve todo um trabalho por trás, né, Lucas? Por quê? E, obviamente, muitos deles foram orientados por você, tá? Por vocês, pela equipe, você, pela Natália, pelas meninas, bom, enfim, pela tua equipe como um todo. O que acontece? Na cabeça, na minha cabeça, tá ali, ó, tem a empresa querendo te contratar, e não funciona assim. A empresa não quer te contratar. Existe esse processo de você engajar, de você começar a criar prova social, de você, por exemplo, eu tenho empresa como a Vale me contratou, a Aurora me contratou, o Hospital das Clínicas me contratou, tudo por intermédio de vocês. Então, existe esse bastidor, né? Eu vejo que o processo está muito nos bastidores, Lucas. Eu não vou falar agora sobre autodesenvolvimento, porque isso é obrigação do palestrante. O cara tem que estudar, o cara tem que ter oratória, o cara tem que ter técnicas de comunicação, isso é obrigação. Então, eu estou tirando isso, eu estou colocando bastidor. Aquilo que muitas vezes o palestrante não consegue ter o domínio. Você está entendendo? Então, o que eu aprendi nesse processo, tá? O processo da tua imagem. Como você gerar um valor percebido. Com o quê? Com prova social, com os trabalhos que você já fez, com um bom Media Kit, que eu vejo que muita gente não tem, às vezes nem tem palestrante que nem sabe o que é o Media Kit, e aí no momento oportuno a gente pega e explica, entendeu? E você fazer aquele cálculo da caixa de Pandora que eu te falei, que é tudo que você estudou, tudo que você investiu, você colocar e entender do mercado, tá? Então esse processo... Será que caiu de novo? Francisco? Acho que caiu. Tem uma coisa bastante importante que eu quero... Deixa eu ver, acho que voltou. Voltou? Francisco, tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Ah, beleza. Só retomando aqui, tem uma coisa bastante importante também que o Montanha para Todos acabou de escrever aqui pra gente. E direto com o palestrante, as empresas ficam apertando, né? Montanha para Todos é o perfil do Instagram da Juliana e Guilherme, né? Esses caras, o casal de escaladores de montanha. Esses caras são fenomenais e a gente vai conversar com eles no sábado. Então você que tá aí, assiste a gente aí sábado às 8, que vocês vão gostar também, são fenomenais. E ele falou sobre uma coisa muito importante ali nos comentários, que é quando
eu, palestrante, faço a minha negociação direto com o cliente e o cliente fica apertando para diminuir o preço. Aconteceu uma coisa bem engraçada esses dias, que uma grande empresa multinacional entrou em contato com eles e a gente também nós somos parceiros deles, né, da Juliana e Guilherme, entrou em contato com eles, uma multinacional, e queria uma palestra deles de graça, né? E aí eles falaram, olha, o contato é lá com a Motive, conversa lá com eles, e a gente negociou com essa empresa e a gente conseguiu fechar pelo preço da palestra normal deles. E aí a gente comentou depois disso, eu comentei junto com o Guilherme, né, e a gente ficou pensando, cara, é engraçado, né, como eles chegam e querem a palestra de graça, mas se a gente vai lá naquela empresa e fala, por exemplo, você consegue me vender esse caderno aqui de graça? Esse caderno aqui você produz, né? Você me vende de graça? Não, os caras não vendem nada de graça. Então tem toda essa questão da negociação, de fazer uma coisa por paixão, de fazer palestras até de graça de uma forma estratégica, mas tem a valorização do meu trabalho também, que, meu, você pode pagar. Então, como é que eu faço para identificar se o cara ele pode pagar, se ele não pode, se é um cara que eu vou ajudar, se é uma palestra de graça que eu vou fazer aqui de uma forma estratégica? Eu acho que isso está muito ligado também ao poder de análise da gestão de carreira do palestrante, né? Isso daí é uma coisa bem interessante que ele comentou aí, postando nos comentários. Eu achei legal a gente evidenciar aqui também. E eu queria conversar com você, Chicão, aqui, ó, nosso tempo já está acabando, mas para a gente finalizar, eu queria que você finalizasse falando para você qual que é a sensação quando você vai numa palestra e um cara fala o que ele falou para você aí numa das suas últimas palestras. Na verdade, foi uma moça, né, que falou para você que você salvou a vida do marido dela. Não, não tem explicação, ô Lucas. Ah, você tá falando de qual? De uma atividade que eu fiz que o cara conseguiu recuperar a saúde dele, é isso? Isso, essa mesmo. Tá. Rapidamente eu fiz uma atividade, né, uma ferramenta, utilizei uma ferramenta e tinha um empresário que ele estava obeso, tudo tava, e eu recebi um depoimento da esposa dele falando que eu salvei a vida deles, né? Não só a vida dele, mas a vida da empresa, a vida da família, a vida. Isso não tem preço, Lucas. Isso não tem preço, isso tem valor, você entendeu? E quando eu digo que não tem preço, não significa que não tem que ser pago. Tá? Porque nesse dia eu Uhum. lembro que nessa palestra eu fiquei em hotel 5 estrelas, fui muito bem pago, muito bem recebido. Nesse dia, Lucas, eu jantei no segundo, no segundo maior restaurante da América Latina, Madalosso, lá em Caramba. Curitiba. Onde Caraca. só. Então, assim, eu tive um dia sei lá, de Donald Trump, De rei. de Alberto Justus, de rei, sabe aquele tipo de coisa? Mas enfim, o que eu quero Uhum. falar, quando você me fala de sensação. Para quem é apaixonado por desenvolvimento, para quem é apaixonado por entregar um resultado verdadeiro, verdadeiro, você entendeu? Se Uhum. hoje você que está assistindo a gente ainda não sente que você entrega um resultado verdadeiro, vai estudar, procura um treinamento, procura algo que te abra as janelas. Então, assim, para mim, não tem preço, tem valor. Mas é o que eu falo. O valor tem que ser pago e bem pago. E quando Uhum. você fala como que a gente identifica uma palestra gratuita ou não, você tem que entender quais são as intenções, você tem que entender qual que é a causa da pessoa. Eu acredito que o ser humano ele é movido por causas, entendeu? E se for uma causa nobre, por que não? Entendeu? Se Uhum. for uma causa nobre, não tem problema, por exemplo, esse momento agora atual, né, tudo. Mas, se a empresa tem essa condição, por que também não ser nobre com quem é nobre com você? Uhum. Você tá entendendo? Verdade. Uhum. Então, hoje eu tenho parceiros, Lucas. Hoje eu tenho parceiros que já me pagaram muito, mas muito dinheiro. Mas se o cara ligar agora e falar, Francisco, help, preciso de você. Preciso de você. Eu não penso duas vezes. Eu vou e vou lá. E a vida é assim, Lucas. Eu costumo falar que é a empatia produtiva. Todo mundo fala muito em Uhum. empatia, né? Todo Tá. mundo fala muito, empatia. O que é empatia, Lucas? Se colocar no lugar do outro. Só isso. Agora, Uhum. empatia produtiva é eu me colocar no teu lugar, sentir o teu problema, fazer análise de solução do teu problema e ativar você para resolver esse problema. É bem diferente. É bem Porra, diferente. Eu vou te falar. Oi? demais, é muito diferente. Então, é o que eu falo. A empatia por si só é um sentimento
é um posicionamento nobre, mas a empatia produtiva é aquilo que faz a diferença no mercado. Você entendeu? Você conseguir fazer um espelho da situação e da pessoa e você produzir em meio ao caos, você produzir em meio ao problema da pessoa. Eu vou te falar que Uhum. essa visão, esse pensamento me fez chegar onde eu cheguei, entre vários outros fatores. Parceiros excelentes como vocês, entendeu? E ter essa noção de que ninguém caminha sozinho. E de que se for preciso, volte a estudar de novo. Eu sou apaixonado pela educação, Lucas. Eu nunca vou parar de aprender. Eu nunca vou parar de estudar. E aquele que acredita que já sabe tudo, ele começa a não saber mais nada. Caramba, forte, forte, Francisco, É muito forte. forte. Cara, pra gente finalizar, eu queria tirar um print aqui dessa tela. Vamos Pode lá. ser? Fechou? Vamos Lógico lá. que E pode. aí, Pô, lá nos comentários, ó, vou falar pra vocês, já antes mesmo da gente tirar o print, vocês que estão assistindo aí. Lá nos comentários da live, vocês colocam qual foi o maior insight dessa conversa que a gente teve aqui com o Francisco. Beleza? Vamos lá, a gente falou Francisco? tanto, né, Lucas? Não teve nem pergunta, né? Então, TDP foi só paulada, uma atrás da Essa outra. paulada. Vamos lá. Um, dois, três e. Boa! Francisco, Show de bola. brigadão aí, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar sobre sua experiência, sobre suas vivências, sobre os seus sentimentos. Eu aposto que isso agregou e ainda vai agregar muito na vida de muitas pessoas, porque a gente está falando aqui, ó, o Renato tá aí, a Márcia acabou de entrar. A gente está falando para algumas pessoas aqui, mas tem muitas outras pessoas que vão assistir esse vídeo em outros momentos. E eu tenho certeza que essa Sim. informação vai agregar muito a elas. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, cara. Você é um cara inspirador para mim, eu aposto que você foi aí para as pessoas também. Show de bola. E você sabe que você é um daqueles meus parceiros que, Francisco, tamo junto. Tamo Você junto, é a plantou mesma para isso. coisa. Ó, entenda uma coisa, os palestrantes. Existe um período de plantação. E essa plantação, às vezes, é com a gratidão, às vezes é fazendo algo, às vezes é estudando um pouco mais, e aí tem um período de colheita. Foi isso. Hoje eu estou no período de colheita, mas se precisar plantar, a gente vai lá e vai plantar de novo. Então você plantou essa minha fidelidade, essa minha gratidão que eu tenho com vocês aí da Motive. Tamo junto e fico feliz por ter. Tamo junto. Valeu, Chicão. Valeu, meu querido. Fique com Um Deus. abraço. E galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa live, espero que vocês tenham curtido todas as experiências que o Francisco passou. Renato, tá plantando, eu também tô plantando, então vamos junto, tá? Escreve lá, Renato, Bruninha, Natália, Juliana, Guilherme tá aí acompanhando a gente também. Escreve lá no print que eu vou postar agora lá no nosso feed. Qual que foi o maior insight de vocês com essa live do Francisco hoje, beleza? E amanhã espero vocês aqui. Acredito que vai ser com a Leila Navarro ou com o professor Gretz, mas não importa, com qualquer um dos dois vai ser incrível, tá? Então, tchau para vocês, boa noite e até amanhã.